O Santa Cruz acaba de viver uma daquelas vitórias que não valem apenas 3 pontos. Valem confiança, valem respiro, valem resposta, valem força de grupo e principalmente valem esperança para uma torcida que já sofreu demais nos últimos anos. Porque quando a gente olha simplesmente para o placar, parece só mais um resultado de campeonato. Brusque 0, Santa Cruz 1. Mas quando a gente entende o contexto, aí a história muda completamente. O Santa não venceu apenas um jogo fora de casa. O Santa venceu a pressão, venceu a desconfiança, venceu a semana pesada, venceu o desgaste interno e encontrou um gol no último lance para transformar o clima da temporada. E é por isso que essa vitória tem um peso enorme. O jogo foi pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena Simon, em Brusque, Santa Catarina. O Santa Cruz entrou em campo longe do Arruda, contra um adversário forte, que brigava na parte de cima da tabela, e com um cenário interno complicado. O elenco havia passado por dias de incerteza depois de se recusar a treinar por causa de salários atrasados. Antes da viagem, a diretoria anunciou o pagamento de parte dos valores em aberto, mas o contexto ainda era delicado. E é aí que essa vitória ganha outro tamanho, porque não era só futebol, era ambiente, era vestiário, era mental, era cobrança. Era um grupo tentando mostrar que, apesar dos problemas fora de campo, ainda estava vivo dentro de campo. E o mais impressionante é a forma como essa vitória aconteceu. O gol saiu no último lance. Aos 54 minutos do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio, Raimar desviou no primeiro poste e Edson Alves apareceu na segunda trave para completar para o fundo do gol. Foi aquele tipo de lance que parece roteiro pronto. A bola parada no fim, a torcida prendendo a respiração, o adversário tentando segurar o empate, e de repente o Santa Cruz encontra o gol que muda tudo. Um gol no último lance não é só um gol, é uma explosão. É o tipo de lance que faz o elenco correr inteiro para comemorar. É o tipo de lance que faz a torcida gritar em casa, no bar, no celular, no rádio, onde estiver. É o tipo de lance que transforma uma semana de crise em uma semana de esperança. E para o Santa Cruz, isso pesa muito. O clube vinha de uma sequência em que precisava mostrar competitividade. Essa vitória foi tratada como uma das mais importantes do ano para o tricolor, justamente porque veio em meio a dificuldades financeiras e demonstrou comprometimento do elenco mesmo com todos os problemas. E quando um time consegue vencer nesse tipo de contexto, a mensagem é clara: o grupo ainda está fechado. Isso não significa que os problemas acabaram. Não significa que tudo está resolvido. Não significa que a diretoria pode relaxar. Pelo contrário. Os problemas financeiros continuam sendo um ponto muito sério e precisam ser resolvidos. Mas, dentro de campo, o Santa Cruz mostrou que ainda tem força para competir. E o técnico Christian de Souza também sai fortalecido dessa história. Depois do jogo, ele valorizou muito a entrega do elenco. O treinador destacou que os jogadores estão representando o Santa Cruz de maneira muito forte nessa recuperação dentro do campeonato, mas também pregou pés no chão, lembrando que ainda há muito a melhorar e que a briga pela classificação continua aberta. Essa fala é importante porque mostra equilíbrio. Não adianta vencer uma partida emocionante e achar que tudo está resolvido. A Série C é traiçoeira. É uma competição curta, pesada, cheia de jogos duros, viagens difíceis e adversários muito competitivos. Um tropeço muda o clima. Uma sequência boa muda a tabela. E um gol no último lance pode reacender um campeonato inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu com o Santa Cruz. A vitória colocou o clube novamente perto do G8. Com o resultado, o Santa chegou a 15 pontos e ocupava a 9ª colocação da Série C, enquanto o Brusque ficou com 18 pontos. Ou seja, o tricolor não apenas venceu um adversário forte fora de casa, como também encostou de vez na zona de classificação. E esse detalhe é fundamental para a torcida entender o peso do resultado. Não foi uma vitória qualquer contra um time qualquer. Foi fora de casa contra um adversário bem colocado em uma rodada importante, depois de uma semana turbulenta e com um gol no último lance. Tem jogo que muda a tabela. Tem jogo que muda ambiente. E tem jogo que muda os dois. Para o Santa Cruz, esse jogo pode ser exatamente isso, um divisor de águas. Porque a torcida coral sabe muito bem o tamanho do clube. Sabe o que representa o Arruda lotado. Sabe o que é empurrar o time em momentos difíceis. Mas também sabe que nos últimos anos, o Santa viveu muitas quedas, crises, frustrações e recomeços. Por isso, quando aparece uma vitória desse jeito, ela mexe com o emocional do torcedor. Ela faz o torcedor pensar: será que agora vai? E essa pergunta é perigosa, mas também é poderosa.
É perigosa porque o campeonato ainda está longe de terminar. Não dá para transformar uma vitória em acesso garantido. Não dá para ignorar os erros. Não dá para esquecer os problemas internos. Mas é poderosa porque futebol também vive de confiança. E confiança muitas vezes nasce em jogos assim. Um time que vence no último lance passa a acreditar um pouco mais. Um elenco que suporta pressão e consegue entregar resultado fora de casa ganha moral. Um treinador que atravessa uma crise e sai com uma vitória importante ganha respaldo. E uma torcida que estava desconfiada começa a se reconectar com o time. Esse é o ponto central da notícia. O Santa Cruz não resolveu a temporada, mas ganhou um motivo real para acreditar. E na Série C isso faz muita diferença. Agora, claro, também existe o outro lado. O clube precisa manter seriedade. A diretoria precisa resolver as pendências. O elenco precisa seguir comprometido. O técnico precisa ajustar o que ainda não está funcionando. Porque uma vitória emocionante pode virar combustível, mas também pode virar ilusão se o time não der sequência. E o próprio Christian de Souza deixou isso claro ao falar em pés no chão. A vitória contra o Brusque só vai ganhar valor ainda maior se o Santa Cruz transformar esse resultado em sequência. Porque a briga pelo G8 não permite acomodação. O time precisa pontuar, precisa ser forte em casa, precisa continuar competitivo fora e precisa manter o grupo unido mesmo com todos os desafios. Mas uma coisa é inegável, o Santa deu uma resposta. Deu resposta para quem achava que a crise ia derrubar o elenco. Deu resposta para quem duvidava da força do grupo. Deu resposta para quem via o jogo em Brusque como uma missão quase impossível. E deu resposta principalmente para a própria torcida. Porque vencer no último lance, fora de casa em uma semana pesada, é o tipo de resultado que cria história dentro de uma campanha. E a imagem que fica é forte, bola na área, desvio no primeiro poste, Edson Alves aparecendo na segunda trave, rede balançando e o Santa Cruz explodindo em comemoração. Esse lance pode ser lembrado lá na frente como o momento em que o Santa realmente voltou a acreditar. Ainda falta muito. A Série C não perdoa a empolgação exagerada. Mas depois dessa vitória o Santa Cruz tem algo que talvez seja tão importante quanto os 3 pontos, tem moral. E no futebol moral muda muita coisa. A pergunta agora é, essa vitória foi apenas um jogo emocionante ou foi o começo de uma arrancada? A resposta vai vir nas próximas rodadas. Mas uma coisa já dá para dizer, o Santa Cruz mostrou que está vivo. E quando o Santa está vivo, a torcida coral também volta a sonhar. Porque no futebol, às vezes, uma temporada inteira pode ganhar outro rumo em um único lance. E para o Santa Cruz, esse lance veio aos 54 minutos do segundo tempo. Se você acompanha o futebol brasileiro além da Série A, fica ligado, porque a Série C está pegando fogo e o Santa Cruz acaba de mandar um recado forte para a competição. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que essa vitória pode ser o ponto de virada do Santa Cruz na luta pelo acesso?